qual a sua visão sobre terapias alternativas? A pediatria integrativa fala muito, muito sobre o contato da criança com a natureza, com o ar livre, o quanto isso faz bem para o emocional, para o psicológico e também para a imunidade, tentando trazer para o contexto da medicina tradicional um pouco do que é mais natural, do que é mais simples. Ela, que tem 15 anos de formação como pediatra, fez residência médica no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, também é especialista em neonatologia, atuou durante 15 anos em UTI neonatal e pediátrica até o mês de março deste ano, quando optou a se dedicar exclusivamente ao seu consultório e a seus pacientes. E recentemente concluiu o curso de Pediatria Integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Nossa convidada é a doutora Gleice Felipeto. Vamos falar sobre imunidade? Doutora Gleice, por que é tão importante que a resposta imune das nossas crianças esteja ativada? Bom, é sempre importante lembrar que a resposta imune das crianças, ela está sempre em desenvolvimento. Então, os bebês, eles tendem a nascer com uma resposta imune muito pequena, eles não têm quase defesa nenhuma, a defesa que eles têm vem muito dos anticorpos que a mãe passa durante a gestação e também passa durante a amamentação. E a imunidade da criança vai se desenvolvendo ao longo dos primeiros anos de vida, especialmente ali até os 4, 5 anos de vida. Nesse período também, é um período em que as crianças ficam bastante expostas a diversos vírus e a diversos micro-organismos que podem causar doenças, né? A gente tem um grupo de doenças que a gente, inclusive, denomina como viroses comuns da infância, que são essas doenças virais que todas as crianças acabam tendo ao longo da primeira infância e que muitas vezes é importante que elas tenham essas doenças nesse período da vida, que acabam sendo quadros mais leves do que se elas estivessem numa idade maior, quando forem maiores. E que são importantes também, porque são doenças que ativam o sistema imunológico da criança e permitem com que anticorpos são produzidos e estejam preparados depois diante de um novo ataque. Então, pensar na resposta imune da criança é essencial, sempre durante a avaliação da criança, ao longo de toda a sua infância. E agora a gente está no mês de julho. Julho, a gente já pensa em férias. E para que a gente consiga usufruir com tranquilidade das férias, é super importante que os pequenos também estejam bem. Então, gostaria que você compartilhasse conosco algumas dicas para quem vai estar em lugares mais fechados, com mais aglomeração de pessoas, o que a gente pode fazer para proteger nossas crianças. Esse ano é um ano que foi um ano repleto de quadros respiratórios complicados, inclusive com pneumonias, com bastante complicações de vias aéreas superiores. Tivemos e ainda estamos em pleno surto de vírus influenza, tanto em adultos, né, como em crianças, bebês de todas as idades. E em lugares fechados, os vírus e as bactérias circulam mais, eles se propagam mais, então isso aumenta bastante a contaminação. Especialmente em lugares que são frios, né? Atualmente a gente está vivendo, além desse surto da influenza, este ano a gente já tem registrado o maior número de casos de meningites bacterianas, especialmente pela bactéria meningococo, né? A famosa meningococo. E lugares, estados como da região sul, que são mais frios, onde a gente está vendo essa elevação da taxa de adoecimento por meningite. Então, prestar atenção nisso, né? É importante que tenhamos sempre os cuidados básicos de higienização das mãos, de higiene da via aérea, alimentar-se adequadamente, né? O organismo da criança e do indivíduo em si tem que estar em equilíbrio, para que no momento em que o agente agressor invada o seu organismo, ele tenha alguma defesa para fazer a sua primeira barreira de cuidado e se defender desse possível agente. Falando em cuidados, o calendário vacinal em dia é super importante. E você tem uma clínica de vacina, vejo que você sempre está estudando sobre o assunto, fazendo cursos, indo em congressos. Queria que você também nos relatasse sobre quais vacinas que são
importantes e que os pais costumam negligenciar? O que a gente precisa ficar atento? Eu acho que quando a gente vai falar de vacinas, tudo depende de diversos, contextos, né. Então a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem uma cobertura vacinal que infelizmente não tem alcançado os níveis que a gente espera, tanto, no SUS, né, nas unidades básicas, quanto nos pacientes de clínicas particulares, e que existe essa diferença das vacinas que são ofertadas pelo SUS e as vacinas que são ofertadas pelas clínicas. A gente tem uma oferta maior de proteção nas clínicas particulares, mas o SUS no Brasil, no mundo, o Brasil é um dos melhores países quando a gente vai falar de Programa Nacional de Imunização, porque ele oferta muitas vacinas importantes. Por exemplo, há alguns anos atrás, não se vacinava as crianças para meningite. E aí o SUS passou a ofertar a vacina da meningocócica C. Isso reduziu drasticamente o número de meningites por meningococo C, do tipo C, porém aumentou o número dos outros tipos, né? E um tipo importante é o tipo B, que é bastante grave, né? Tem maior fatalidade, mas essa vacina só está disponível na rede particular. Então, muitas vezes a gente não vê que há uma negligência. Eu acho que às vezes falta um pouco de orientação para aquela família, de buscar informação adequada, e ter a oportunidade de conseguir deixar seu esquema vacinal completo. E agora que é época de férias, tem alguma vacina que a gente precisa fazer um reforço, enfim, alguma coisa que não está no calendário vacinal, que pode passar batido? Tem alguma vacina que você nos recomende? A maioria das nossas vacinas estão no esquema básico, né, de imunização. Mas atualmente a gente tem passado, por exemplo, pelo surto de sarampo. O sarampo é uma doença que já estava erradicada e que houve um surto que se iniciou nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que é onde a gente tem um movimento antivacina muito intenso, então as famílias não vacinam os seus filhos, muitas famílias não vacinam os seus filhos, e isso permite com que doenças que antes eram erradicadas voltem a surgir. O sarampo é uma delas, e é uma doença bastante grave. E a gente teve casos no Brasil de sarampo, e já existe uma norma técnica do Ministério da Saúde informando, né? Então, em alguns estados em que casos de sarampo já foram registrados no Brasil, já está sendo aplicada a dose extra do sarampo, né? Porque a dose normal dela é aplicada com aninho, né? Dentro da vacina tríplice viral. Porém, nesses estados de maior risco, está sendo ofertada a dose extra, que é feita a partir de 6 meses. Então, para quem for viajar, tem que dar uma investigada, conversar aí com o seu pediatra ou com o seu médico de confiança, quais são as regiões, se vocês têm indicação de tomar, né, se a criança tem indicação de fazer essa dose extra, se ela não tiver ainda mais de um ano, ou se não tiver recebido a vacina adequadamente. Além do sarampo, como eu falei, as meningites, né, porque o número aumentou esse ano, e a influenza, porque o surto de influenza está bem intenso e no Brasil inteiro. E a febre amarela? Tem vários países que é obrigatório para você entrar no país ter a vacina. Exato. Então, por que nós brasileiros precisamos ter a vacina da febre amarela para viajar para alguns outros países? Porque o Brasil é um país endêmico para a febre amarela. Então, há alguns anos atrás, se eu não me engano, uns 4 ou 5 anos, algumas regiões do país, do Brasil, eram obrigatórias a receber a vacina da febre amarela. E aí ocorreu um surto de febre amarela lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, em que houveram vários casos graves com fatalidades, inclusive. E depois deste ano, desse surto no Rio de Janeiro, a vacina da febre amarela passou a ser obrigatória em todo o país. E para nós sairmos do país para outros países que não têm registro de febre amarela, nós precisamos provar que nós estamos protegidos para essa doença, tá? E a gente também não pode esquecer de falar da vacina da hepatite A. Para quem for viajar, a hepatite A é uma doença que a gente contrai através da contaminação de alimentos, né? E é uma doença que pode se tornar bastante grave. O postinho, né, a unidade básica de saúde, fornece uma dose da vacina da hepatite A na criança, ali por volta de um ano e 3 meses,
mas o ideal é que a criança receba 2 doses para ter uma proteção adequada. Então, muitas vezes, né, meus pacientes, por exemplo, quando eles vão viajar, eu tenho o hábito de perguntar: "Para onde você vai? Precisamos pensar em tal vacina", né, então essa Uhum. orientação é bastante importante quando a gente vai sair de férias. Ah, bacana. A gente falou sobre vacina, falou sobre imunidade, só que a imunidade a gente quer manter alta o ano inteiro. Então eu queria que você nos falasse o que é importante para manter essa imunidade alta o ano inteiro, não só no período das férias. O que que você elencaria como fundamental? Bom, falar da imunidade da criança é bem complicado mesmo, né, porque a gente sabe que principalmente as crianças mais novas quando vão para a escola, o contato escolar, favorece o aparecimento ali de diversas doenças, como a gente já comentou. Mas o organismo do indivíduo, da criança, do adulto, do idoso, precisa estar em equilíbrio para que seu sistema imune esteja sempre ativo e pronto para um combate. Para isso, o que que é sempre importante a gente pensar? No bem-estar físico e emocional da criança. Então, uma alimentação saudável, um sono que seja em tempo adequado, restaurador, né, aquela criança que acorda descansada. A alimentação, ela é tão importante, hoje a gente já sabe, né, muito se fala, muitos estudos mostram pra gente o quão importante é a saúde intestinal, né, as bactérias boas que vivem ali no intestino, a microbiota, o equilíbrio disso tudo, é tão importante para que todo o resto do nosso organismo, tanto a parte hormonal, como a parte neurológica e o sistema imune, se fortalecem de um intestino saudável. E aí a gente vai falar de alimentação, né? Se eu for falar de alimentação aqui, eu vou falar muito, mas sempre pensar que a gente precisa alimentar nossas crianças da forma mais natural possível, né? Eu sempre falo que a gente tem que descascar frutas mais e tirar menos coisas do pacote, né? Então, o mais natural possível. E a gente tem que lembrar também da parte emocional, né? Então, a criança tem que estar envolvida, aquele acolhimento familiar, a parte social, tudo isso faz parte do equilíbrio do organismo da criança. Então, são diversos tópicos, né, como se fosse um prédio que a gente vai construindo com seus tijolinhos. E conforme a gente vai colocando os tijolinhos, esse sistema imune da criança também vai ficando mais forte. Doutora Gleice, você recentemente fez o curso sobre medicina integrativa no Albert Einstein. Qual a sua visão sobre terapias alternativas? Bom, a pediatria integrativa traz para a gente diversas terapias alternativas que vão auxiliar em todo o contexto da saúde da criança, né? Algumas delas são a homeopatia, a aromaterapia, a antroposofia, a homotoxicologia. Então, são algumas terapias que a gente pode entender, entendendo o contexto individual daquela criança e daquela família, manipular ou prescrever fórmulas que sejam adequadas para cada um, né? Então, e não só pensando na imunidade, que é o assunto da nossa conversa de hoje, mas para diversos outros contextos. E além disso, né, a gente tem outras terapias como a acupuntura, a pediatria integrativa fala muito, muito sobre o contato da criança com a natureza, com o ar livre, o quanto isso faz bem para o emocional, para o psicológico e também para a imunidade, porque na natureza os germes estão por aí, como a gente fala, a famosa proteína S, né, que é a sujeira. Então a sujeira é importante para que aquele organismo aprenda a se defender. Então a pediatria integrativa, ela é uma forma de pensar, tentando trazer para o contexto da medicina tradicional um pouco do que é mais natural, do que é mais simples, né? Não só medicar a criança com aqueles medicamentos alopáticos, mas trazer também um pouco do que é mais natural para a vida e menos agressivo, tentando tirar do contexto da criança tudo o que pode fazer mal para ela, tudo o que pode sobrecarregar o seu organismo e dessa forma fazer com que essa criança cresça e se desenvolva de uma maneira mais saudável. É muito gostoso, né, olhar para o passado e fazer o que as nossas avós faziam, aquele Exatamente. famoso pezinho na grama, não entrar com medicamentos alopatas de imediato. Exatamente. Eu acho que o mundo ele avançou demais nesses últimos anos, né. A minha geração, por exemplo, viu um avanço, assim,
extraordinário. E se a gente não parar, pensar e olhar, nossa, vamos voltar um pouquinho para trás, talvez o para frente seja muito prejudicial para todas as pessoas, né? E as crianças que estão nessa geração crescendo nesse mundo, talvez tenham um futuro um pouco mais difícil do que o nosso presente. Então a gente precisa parar para pensar, né, em família, com ajudas, né? Hoje a gente tem disponível tanta coisa, tanta leitura, tanta informação. Então parar para pensar um pouquinho, nossa, será que se a gente fizesse como os meus avós fizeram com os meus pais, será que não vai ser um pouco melhor do que eu posso estar fazendo agora para o meu filho? E geralmente é. E normalmente é exatamente isso. Zé Gleice, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. As suas dicas foram super importantes, ainda mais agora que as mãezinhas também vão sair com as crianças de férias, os mães, os pais, é super importante que toda a família esteja bem. Eu tenho um mimo da fórmula certa para você. Espero que você goste. E muito obrigada por ter aceito o convite de participar do nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço e estou à disposição.